Fala galera, após aproximadamente um mês eu trago a parte final da nossa série de vídeos focada em refazer o jogo Pong. Eu queria agradecer ao inscrito Andrew, que com o seu comentário me deu o ânimo de fazer esse último vídeo. Só relembrando, já temos duas outras partes e nós vamos partir do final da parte 2. Temos a nossa bola andando e quicando pela tela e os nossos jogadores desenhados, porém imóveis. A nossa tarefa agora para finalizar o jogo são os seguintes passos. 1. Que os jogadores se movam na tela. 2. Que a bola só quique na parte de cima e de baixo do cenário e nos jogadores. 3. Que ao sair de um lado ou de outro seja contabilizado ponto para um jogador. E 4. É um botão para reiniciar a partida. O código-fonte do jogo até aqui está na descrição, se vocês precisarem. Sem mais lero-lero, bora começar. O P5 possui funções responsáveis por monitorar as entradas do usuário através do teclado e do mouse. A gente vai definir aqui que o player 1, que é o jogador da esquerda, ele vai se locomover para cima com a tecla Shift e para baixo com a tecla Ctrl, e que o player 2, que é o da direita, vai andar para cima com a seta para cima e para baixo, adivinha? Com a seta para baixo. Vamos agora então implementar a nossa função movimentar da classe jogador. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir se quem está se movimentando é o jogador 1 ou o jogador 2. A gente consegue fazer isso com a seguinte condição: se this.id for igual a 1, quer dizer que é o jogador 1. Se não, this.id igual a 2, quer dizer que é o jogador 2. Então vamos começar aqui pelo 1. Se for o jogador 1 e se a função que a gente está falando aqui, que o P5 disponibiliza, ela se chama KeyIsDown. Então se for o jogador 1 e ele estiver pressionando a tecla Shift, a gente vai fazer uma coisa. Mas se ele estiver ao contrário, pressionando KeyIsDown, a tecla Ctrl, a gente vai fazer outra coisa. Vamos aqui então testar o nosso programa quando o usuário apertar a tecla Shift para o jogador subir. O que a gente vai fazer? A gente primeiro tem que checar se a posição posição Y do jogador é maior que 0, ou seja, se ele está dentro da nossa tela de jogo e não acima da nossa tela de jogo. A gente checa essa condição. Se ele estiver ainda dentro da nossa tela de jogo, ele tem a possibilidade de andar um pouquinho para cima. Então o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o valor em Y do nosso jogador. Como é que a gente faz isso? Você já sabe. Então é this.posição Y menos igual à velocidade que a gente definiu ali em cima. This.velocidade Y. Isso vai fazer com que o nosso jogador suba. Mas pode acontecer que ele suba e acabe saindo, né? Ele fique acima da nossa tela. Então a gente tem que testar. Senão, o nosso jogador, a posição Y do nosso jogador vai ser 0. Então, o que a gente fez aqui? A gente testou se é o primeiro jogador e se o jogador está digitando Shift. Se ele digitar Shift, então ele verifica se a posição do nosso jogador da esquerda está abaixo do limite superior da tela. Se tiver, ele movimenta o jogador. Se não, ou seja, ele já está no topo ou o jogador já saiu para cima da nossa tela. Então, para corrigir esse possível bug, ele seta que o jogador sempre vai estar, no mínimo, na posição 0, na parte superior. Agora a gente vai continuar. Vamos agora caso o jogador digite Ctrl, ou seja, que o jogador 1 digite Ctrl. O que ele vai fazer? É mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos adicionar isso, a velocidade, this.velocidade Y, ele vai ser mais igual a this.velocidade Y. A gente vai descer o nosso jogador na tela. Depois que nós descemos o jogador na tela, a gente vai verificar se ele saiu da nossa área de jogo. Como é que a gente verifica isso? A gente vê se o nosso... Aqui eu errei, né, pessoal? Desculpa, aqui não é this velocidade, é this posição, tá? Então a gente vai verificar se a posição Y do nosso jogador mais a sua altura é maior do que a altura da tela. Se isso for verdade, quer dizer que o nosso jogador está saindo da tela na parte de baixo. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, caso isso esteja acontecendo, a gente vai definir que a posição Y do nosso jogador vai ser igual à altura da tela menos a altura do jogador.
Pronto, a parte do jogador 1 está feita. Então, pessoal, vamos agora fazer a movimentação do jogador 2. É basicamente a mesma coisa. A gente vai ter testado se é o jogador 2. A gente vai testar se ele, nesse momento, está digitando key is down, se está pressionando qual tecla. A gente falou up, arrow. Ou seja, se ele está digitando a tecla para cima. Se ele estiver fazendo isso, ele quer movimentar o jogador da direita para cima. Então a gente faz basicamente a mesma coisa. Se a posição, disposição Y for maior que 0, ou seja, se está dentro da área de jogo, ele pode subir sim o jogador. Então dis.posição Y vai ser menos igual a dis.velocidade Y, igualzinho lá em cima, tá? Aqui a gente, por segurança, a gente fala, se o jogador tiver por algum motivo saído para cima na tela, a gente vai falar que a posição Y é igual a 0, tá? Fizemos a parte de cima. Agora vamos ver, se o jogador 2, ao contrário, digitar, pressionar aqui, is down, a tecla down, arrow, quer dizer que ele quer movimentar para baixo o jogador da direita. E ali da mesma forma, a gente vai fazer this.posição Y, vai ser somado com a velocidade Y. Depois que a gente fez essa somatória, a gente movimentou o jogador para baixo, a gente vai checar se ele está dentro da nossa tela ainda. Então a gente vai ver se a posição Y mais a altura do jogador, se ele é maior do que a altura da tela. Se isso acontecer, a gente tem que corrigir, porque o usuário não pode sair da tela para baixo. Então a gente fala que posição Y vai ser igual a altura da tela menos a altura do jogador. Então, galera, eu acho que a gente terminou de implementar a função movimentar. Agora a gente precisa, na função draw, aqui embaixo, chamar essa função dentro de cada jogador. Então a gente vai fazer jogador 1.movimentar e jogador 2.movimentar. Aqui, só dando uma relembrada, a gente está dentro da função draw, que é aquela função que é chamada o tempo todo. A gente está setando uma cor de fundo, desenhando a nossa bola, movimentando a nossa bola, fazendo que a nossa bola cheque as bordas para poder quicar. Estamos desenhando os nossos dois jogadores e estamos possibilitando que nossos dois jogadores se movimentem. Essas funções, como a gente viu ali em cima, elas ficam monitorando a entrada do teclado, a tecla Shift, Ctrl e a tecla seta para cima e seta para baixo, para quando essas teclas forem pressionadas, elas movimentarem nossos jogadores. Vamos testar agora então. Vamos aqui em Play e tá lá, nossa bola quicando na tela. Eu agora vou pressionar a tecla Shift. Olha lá, nosso jogador vai até a parte superior, tá vendo? A gente não consegue passar do topo da tela. Vou digitar Ctrl. Da mesma forma, ele não consegue, eu estou aqui pressionando Ctrl, ele não desce além aqui da nossa parte inferior da nossa tela. Eu vou pressionar agora o Up Arrow, a seta para cima. Olha lá, igualzinho, ele fica limitado na parte de cima, e Down Arrow, a seta para baixo, tá lá. Eu acho que a gente conseguiu, né, fazer a movimentação do nosso jogador. E antes de continuarmos, eu tenho que lembrar vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque isso nos ajuda a crescer e a trazer o conteúdo cada vez mais legal a todos vocês, beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Bom, galera, agora vamos codificar a colisão da nossa bola com os nossos jogadores. Para explicar, primeiro eu vou mostrar aqui algumas imagens para ficar mais fácil de vocês entenderem. Primeiro, vamos ver o que é necessário fazer para testar a colisão com o jogador 1, o jogador da esquerda. A área da nossa bola que serve como ponto de colisão com o lado esquerdo é esse ponto aqui. A gente deve saber qual coordenada x, y esse ponto possui. Em x, esse ponto é igual ao ponto central da bola menos o raio dela. E em y é igual ao ponto central da bola, simplesmente. A bola vai colidir com o nosso jogador da esquerda quando o seu ponto x for igual ou menor
que o x do jogador mais a largura, que é justamente esse ponto x aqui, ó, que representa todo o lado direito do nosso jogador. E para a coordenada y, o nosso ponto de colisão vai estar batendo com o nosso jogador quando ele estiver entre o y menor do jogador, que é esse ponto aqui, e o y maior do jogador, que é o y de referência mais a altura do nosso retângulo. Isso para o lado esquerdo. Vamos agora ver a outra imagem para o lado direito. Para o lado direito é bem parecido, mas o ponto de colisão da bola fica do lado direito dela. Então, o x do ponto de colisão é igual ao x central mais o raio da bola, que é diâmetro dividido por 2. A comparação com as coordenadas do jogador também são parecidas. Em x, para estar colidindo, o valor tem que ser igual ou maior que o x do jogador. E o y segue a lógica do y de referência ser a parte de cima e o y de referência mais altura ser a parte de baixo. E o y do ponto de colisão da bola deve estar entre esses dois. Então, vamos criar uma função na classe bola chamada checar colisão player, que vai receber entre os parênteses como argumento um jogador para a bola testar se está colidindo com ele. Então vamos lá. Checar colisão player e entre parênteses jogador. Tudo bem? Vamos abrir as chaves. Primeiro, vamos criar aqui algumas variáveis que vão nos ajudar. Vamos criar aqui a variável this.y menor, que vai ser igual ao jogador.posição y, e vamos criar uma variável chamada de y maior, que vai ser igual ao jogador.posição y mais jogador.altura. Depois, vamos checar se esse jogador é o jogador 1, que é o da esquerda, ou o jogador 2, que é o da direita. Vamos lá. Se jogador.id igual a 1, a gente sabe que vai ser o jogador da esquerda. A gente testa aqui embaixo. Else if jogador.id igual a 2, a gente sabe que é o da direita e vamos fazer aqui dentro das chaves as operações. Então, para o jogador 1, vamos começar por ele, a gente vai fazer o seguinte teste. A gente vai criar aqui uma variável de referência, vai ser x referência, que vai ser igual a jogador.posição x mais jogador.largura, para a gente saber qual vai ser o x de referência para esse jogador que vai coincidir com a colisão. E vamos lá então agora realmente fazer os testes com a nossa bola para ver se ela está se chocando com esse jogador 1. Vamos começar com o seguinte teste. Se this posição x menos o diâmetro dividido por 2, que é o raio, né, da bola, for menor ou igual ao x de referência, this x referência, e this.posição x menos o raio, que é o this.diâmetro dividido por 2, for maior que 0, ou seja, a bola não saiu pela esquerda e ainda assim ela é menor ou igual ao nosso x de referência da colisão do nosso jogador. Se essas duas coisas acontecerem, quer dizer que a nossa bola está na posição x, que seria uma posição de colisão com o nosso jogador. Agora a gente tem que verificar se a posição y está colidindo. Então a gente vai fazer um outro teste agora para o y. A gente vai fazer o seguinte: se this.posição y da minha bola for maior ou igual ao nosso this.y menor, que é a posição superior do nosso jogador, e se a nossa posição y for menor ou igual ao nosso this.y maior, quer dizer, a nossa parte inferior do nosso jogador, quer dizer que ele está dentro do nosso jogador. Se isso acontecer, ou seja, se ele está na posição x, que é o lado direito do nosso jogador, e se ele estiver dentro da altura do nosso jogador, quer dizer que ele está colidindo. E o que a gente faz quando isso acontece? A gente vai fazer a alteração do sentido do movimento da nossa bola. A gente vai fazer this.velocidade x vezes igual menos 1. Viu? Isso aqui tudo para o jogador 1. A gente vai ter que fazer agora a mesma coisa para o jogador 2. Vamos criar aquela mesma variável, x referência, vai ser o jogador.posição x,
Só que agora a gente não precisa colocar a largura, tá? Porque, como a gente viu na imagem anteriormente, é o lado esquerdo do nosso jogador. Vamos agora fazer os mesmos testes ali de cima. Se, deixa eu descer a tela um pouquinho, se this ponto, posição da nossa bola, mais, que agora é o lado direito da bola, o raio, né, que é o diâmetro, aqui em cima tem que botar this diâmetro, tá? Se for um errinho aqui, this diâmetro, e aqui da mesma forma, this ponto, diâmetro, dividido por 2, ou seja, se o ponto de colisão à direita da nossa bola for maior ou igual ao x de referência, quer dizer que a nossa bola está na posição X, que causaria uma colisão com o jogador da direita. Agora temos que ver se ela está na posição Y, que completa realmente essa colisão. Só vamos aqui por segurança falar e nossa posição X da bola é menor do que a nossa largura da tela. Pronto, agora vamos fazer a condição do Y. Se a nossa posição Y da bola for maior, aí é igualzinho o outro, né? For maior ou igual que o nosso this ponto y menor e a nossa posição Y da bola for menor ou igual que o nosso this ponto y maior, quer dizer, novamente, que ele está no meio ali, em alguma posição no meio do nosso jogador. O que a gente vai fazer? A gente novamente vai mudar o sentido do movimento, multiplicando vezes igual menos 1, multiplicando a velocidade x por menos 1. Depois que a gente terminou aqui nossa função checar colisão player, a gente tem que vir aqui embaixo na nossa bola, tá bom? Vamos colocar até aqui embaixo do jogador. A gente vai fazer bola 1, ponto, checar colisão player. Deixa eu copiar aqui. Vamos mudar aqui para ficar igual, vou colocar em letra minúscula. Então vamos lá, bola 1, checar colisão player e vamos testar com o jogador 1. A bola vai testar se está colidindo com o jogador 1. E vamos fazer o mesmo agora com o jogador 2. A bola vai testar se está colidindo com o jogador 2. É isso. Vamos enfim testar tudo isso que nós fizemos até agora. Eu vou apertar aqui o botão play, e o que vai acontecer? Nossa bola continua quicando pela tela, mas agora além de ela quicar nas bordas da nossa fase, ela vai também quicar no nosso jogador. Vamos lá. Ó, vamos aqui. Tá vendo? Agora vai quicar no... Ó lá. Viu? Ele quicou no nosso jogador. Tá quicando direitinho no nosso jogador da direita. Vamos ver o nosso jogador 1 agora. Igual. Pronto, a gente tá chegando lá. Agora qual é o nosso próximo objetivo aqui? Tem um bugzinho ali, a gente pode tentar corrigir isso depois. Nosso próximo objetivo agora é fazer com que a bola saia para a esquerda e para a direita, né? E que aí sim a gente contabilize um ponto. Para a gente possibilitar que a bola saia dos lados esquerdo e direito da tela, é simplesmente a gente vir aqui na função checar bordas e verificar onde tem essa condição. A gente vê que aqui nesse bloco de código é onde tem a testagem se a bola está batendo no canto esquerdo da tela ou se ela está batendo no canto direito da tela. Nessas duas situações, a bola está invertendo o sentido do movimento. Vamos colocar aqui só um comentário, né? Pontuar jogador 2 e da mesma forma aqui vamos colocar um comentário pontuar jogador 1. Com essa alteração no código, agora a bola sai da nossa tela de jogo, mas na realidade nada é feito. Vamos testar se realmente isso está acontecendo. Ah lá, a bola saiu, né, para o canto esquerdo. Vamos tentar lá, também saiu para o canto direito. Vamos tentar fazer o jogo. Opa, não consegui. Deixa eu tentar jogar durante um tempinho aqui. Você vê que no jogador a bola quica, mas se a gente deixar ela passar, ela vai para o canto de lá e continua o trajeto dela. O nosso trabalho agora é fazer com que quando a bola sair por um dos lados, o jogador do lado oposto ganhe um ponto. Seria interessante que a gente criasse um outro objeto que tivesse a competência de gerenciar o nosso jogo. Por quê? É muito desagradável toda vez que a bola sair por um dos lados, a gente ter que reiniciar o jogo do zero para poder continuar jogando. Então, se tivesse um objeto, né, uma classe que tivesse a competência de gerenciar
reiniciar o nosso jogo, ou seja, quando a bola sair por um dos lados, ela pontua para um jogador. Quando a bola sair da área de jogo, esse objeto pausa o nosso jogo, possibilitando que o jogo seja reiniciado. E a gente pode então criar uma classe chamada jogo, que vai ter justamente essa função que eu falei agora. Então vamos codificar essa classe? A nossa classe jogo, como qualquer outra classe, precisa de um método construtor. Class jogo. E dentro dela, constructor. Como ela vai controlar se o jogo está rodando ou não, a gente vai criar aqui uma variável chamada this.rodando e vamos inicializá-la inicialmente como false. E também vamos criar aqui as variáveis que vão guardar a pontuação de cada jogador. Então this.pontos P1 e vamos inicializar com 0 igual para o P2, pontos P2 igual a 0. Vamos agora também já colocar o cabeçalho dos outros métodos que a gente precisa criar. Ele vai precisar de um método chamado parar, para a gente parar o nosso jogo. Um outro chamado iniciar, para, pasmem os senhores, iniciar o nosso jogo. Um outro método chamado pontuar. E um outro método para zerar os pontos. Vamos chamar ele de zerar pontos. Eu acho que por enquanto, na nossa visão inicial da nossa classe, são esses os métodos que a gente precisa criar. Vamos começar implementando aqueles que são mais fáceis. Quando o nosso jogo iniciar, ele precisa centralizar a bola na tela e mudar a variável this rodando para true. Para a gente conseguir centralizar a bola, nossa classe jogo tem que possuir uma referência para a bola do jogo. Vamos criar aqui um método que faça isso para a gente. Esse método, vamos chamar ele de setarBola. E como vai ser passado para o método via argumento a bola do jogo, vamos colocar aqui dentro dos parênteses uma variável chamada bola. E aqui a gente coloca this bola, que vai ser a variável que vamos utilizar por toda a nossa classe jogo. This bola é igual a essa bola que foi passada aqui pra gente. Pronto. Agora o nosso método iniciar vai primeiro centralizar a bola. Para isso, a nossa bola vai precisar ganhar um novo método, o método centralizar. Vamos aqui então na classe bola e vamos criar esse método centralizar pra gente. Vou colocar aqui em cima. Centralizar. O que esse método faz é colocar a variável posição x na metade da tela, igual aqui em cima. Vamos até copiar aqui para facilitar. Ele vai justamente fazer isso, ele vai colocar a bola na sua posição inicial. Agora vamos lá voltar na nossa classe jogo, no nosso método iniciar. O que a gente vai fazer? This.bola.centralizar, aquele método que a gente acabou de criar, e this.rodando igual a true. Pronto. Vamos agora fazer o método parar. No método parar, ele só vai mudar a nossa variável rodando para false. This.rodando igual a falso, ou seja, a variável rodando vai guardar o valor falso. O método zerar pontos, ele pega o pontos P1, fala que é igual ao pontos P2 e fala que os dois são iguais a 0. Pronto, zeraremos as variáveis ponto. Agora a gente vai ter que implementar o método pontuar. Esse método ele vai receber qual jogador está pontuando, o jogador 1 ou o jogador 2. E como sempre, essa informação é passada como argumento entre parênteses. Então, pontuar vai colocar entre parênteses uma variável P, por exemplo, que vai ser a variável que vai guardar qual jogador está pontuando. Aqui dentro nós vamos testar se P for igual a 1, então a gente vai fazer que this.pontos P1 mais. Isso quer dizer somar 1 ao valor da variável this.pontos P1. Mas se, else if, P for na realidade 2, nós vamos fazer a mesma operação aqui em cima de somar uma variável, só que a variável 2. Com uma simplificação, a gente vai imprimir no console do nosso jogo a pontuação atual com o comando print. E aqui dentro colocaremos pontos P1, 2 pontos, a gente coloca mais 10 pontos P1.
Esse mais é uma forma de concatenar o valor que está dentro dessa variável a essa nossa string que está entre aspas. Vamos continuar, vamos concatenar agora uma outra string entre aspas. Vamos dar um espacinho, colocar uma barra para ficar melhor organizado. Pontos P2 igual a, e novamente vamos concatenar a variável pontos P2. Ufa, eu acho que com toda essa programação a nossa classe jogo está pronta. A gente, para terminar, vai ter que fazer alguns ajustes no método setup e no método draw para finalizar o nosso jogo. Vamos lá. Em setup, vamos criar o nosso objeto jogo com jogo é igual a new jogo. E vamos informar para o nosso objeto jogo qual é a bola do nosso jogo com a função setar bola. Então, jogo.setar bola e passando essa bola aqui que nós criamos anteriormente, bola 1. Agora, no método draw, a gente vai fazer um teste se o jogo está rodando ou não. Caso esteja rodando, todas as ações de desenhar o fundo, desenhar os jogadores, a bola, todas essas ações vão funcionar. Se o jogo não estiver rodando, ele vai ficar esperando o jogador apertar o botão Enter. Então, passo 1. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o background desenhado e os nossos jogadores desenhados. Vamos colocar isso aqui em cima. Depois nós vamos testar se jogo.rodando for igual a verdadeiro, ou seja, nosso jogo está rodando, todas essas funções aqui dentro serão executadas de desenhar a bola, de movimentar a bola, da bola checar as bordas e dos nossos jogadores se movimentarem e a nossa bola checar a colisão com os nossos jogadores. Ou seja, tudo isso aqui só vai funcionar quando o nosso jogo estiver rodando. Se ele não estiver rodando, ou seja, se a variável jogo rodando for false, o que a gente vai fazer? O nosso jogo vai ficar esperando um botão ser pressionado. E esse botão é o botão Enter. Então a gente vai fazer if key is down, esperando qual botão? O Enter. Se o jogo não estiver rodando, ou seja, se o jogo.rodando for false e o jogador pressionar o botão Enter, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função jogo.iniciar. E essa função, o que ela faz? Ela torna essa variável rodando true. Ou seja, da próxima vez que a função draw for chamada, essa variável agora é verdadeira e tudo isso aqui vai ser executado. A gente só tem que mudar agora para realmente terminar o nosso jogo a ação que vai ser feita quando a nossa bola sair por um dos dois lados. Então vamos na classe bola. A nossa classe bola também vai ter que ser um pouquinho modificada. Por quê? Porque quando a bola sair pela esquerda ou pela direita, ela tem que ter a capacidade de informar ao nosso objeto jogo que a bola saiu e que alguma ação tem que ser tomada. Para isso, vamos usar aqui o método construtor para receber uma referência do nosso objeto jogo. Então a gente coloca aqui dentro, jogo. E aqui dentro do método construtor a gente coloca this.jogo é igual a jogo, ou seja, a variável this.jogo, que vai ser utilizado por todo o código dentro da classe bola, é igual a esse jogo que foi passado como argumento. Vamos agora aqui então no checar bordas. Olha o que nós deixamos aqui como comentário. Se a bola saiu para o lado esquerdo da tela, quer dizer que o nosso jogador 2 deve pontuar e o nosso jogo tem que ser parado. Então vamos colocar isso aqui. Jogo.pontuar, e quem tem que pontuar, vamos colocar aqui dentro do parênteses quem tem que pontuar, tem que ser o jogador 2. Além disso, this.jogo.parar, o nosso jogo tem que ser parado. A gente vai fazer a mesma coisa caso a bola saia do lado direito. Só que ao invés do jogador 2 pontuar, quem pontua é o jogador 1. Agora, para a gente poder testar o nosso jogo, a gente só tem que fazer uma pequena nova alteração aqui no método setup. Porque, como a gente fez agora há pouco, o nosso objeto bola, quando é criado, ele vai chamar o método construtor dele, que vai receber uma referência para o jogo nosso, para que essa bola, quando sair pelos lados da tela, possa chamar funções dentro do nosso objeto jogo. Para isso, a gente vai primeiro ter que criar o nosso jogo aqui no método setup.
E depois, quando a nossa bola é criada, aqui entre os parênteses a gente passa essa referência dessa variável aqui, jogo. Depois nossos jogadores são criados e o nosso jogo também recebe uma referência da nossa bola. Se tudo estiver certo, teremos finalizado o nosso jogo. Vamos testar? Tá lá, o nosso jogo está parado. Ele está esperando que a gente pressione a tecla Enter para o jogo iniciar. Eu vou apertar Enter. Opa, caramba, foi rápido. Mas você vê, a bola saiu pela esquerda e tá aqui. Quem pontuou foi o jogador 2, pontos P2 igual a 1. Quando apertar Enter, o jogo vai ser reiniciado. Vamos testar. De novo, vamos lá. Eita. Pronto, agora eu consegui. Mas vamos lá. Agora você vê, né, que o nosso jogo está funcionando. Eu consigo rebater a bola e estamos pontuando. Vamos ver. Agora tá lá. Quem fez o ponto foi o jogador 1. Está 5-1. Vamos clicar Enter novamente. Nossa, é difícil. A gente tem que deixar mais lento essa inicialização. Mas é isso. Viu? Estamos com o nosso jogo funcionando. Pronto, galera. Estamos aqui com o nosso jogo Pong recriado do zero, após quase 1 hora de vídeos. Lógico que há inúmeras coisas que podem ser melhoradas, mas fiquemos orgulhosos do nosso joguinho. Mais pra frente eu faço um vídeo de apêndice para explicar um pouco sobre como podemos organizar melhor o nosso código e rodar o nosso jogo fora do editor do P5. Antes de terminarmos, não esqueça de se inscrever e dar like no vídeo. O próximo jogo que eu quero fazer aqui com vocês é o jogo da cobrinha. Qualquer dúvida, pergunte também nos comentários. Um abraço e tchau!